Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um bom estudo a todos nós. Boa noite também para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, acompanhando o estudo do Evangelho de hoje. Muito interessante, como sempre, e que a luz de Oxalá possa chegar até você. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, da Tua bondade infinita, e rogamos a vós que nosso amado irmão Dr. Bezerra se faça presente, para que juntos com a vossa comitiva do bem e da caridade, benfeitores, consoladores e doutrinadores, possamos galgar o caminho da evolução. Que assim seja. Uma porta aberta. Leitura do livro Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. E o anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele foi extraído do livro do Apocalipse, como podem ver. Talvez seja primeiro texto que venhamos estudar sobre o Apocalipse. Todo mundo tem medo do Apocalipse, né? As visões, as profecias apocalípticas, né? Alguns falam que fala do fim do mundo, outros dizem que fala do fim dos tempos, aí outros de um segmento diferenciado, esotéricos, falam da nova era, né? E cada um, segundo o que crê e acredita, falando sobre esse tal livro do Apocalipse, né? O que é o livro do Apocalipse? E o que quer dizer Apocalipse? Alguém sabe me ajudar? Alguém pode me ajudar? O que é Apocalipse? Rafael, o que é Apocalipse? Adriano? Marcinha, o que é Apocalipse? Sandra, o que é Apocalipse? Você que está em casa agora nos assistindo, o que é Apocalipse? O que é Apocalipse? Vocês que estão em casa agora, ou em algum outro lugar, vão consultar o Pai Google e não vale. Então vocês não precisam se inscrever aí, você me conta no chat. Olha, Apocalipse. Alguém tem alguma ideia? O que é uma... Fala, filho. Eventos catastróficos. Geralmente fala-se, né, do fim do tempo, fim do mundo, que haverão eventos catastróficos, né? Mas o que quer dizer Apocalipse? Uma transformação? Opa! O Apocalipse quer dizer, dou-lhe uma renovação, e ninguém atinge a renovação sem passar pela transformação.
O Apocalipse é um livro cheio de códigos, né? Cheio de símbolos, cheio de linguagens que precisam ser estudadas, né? Precisam ser bem compreendidas para que não sejam mal interpretadas. Quem escreveu o livro do Apocalipse? A gente estuda Mateus, estuda João, estuda Lucas, estuda, Marcos, né? Quem escreveu o livro do Apocalipse? Alguém se lembra? Alguns estudiosos dizem que foi João, o apóstolo. Tem uma parte que deposita toda a crença que foi João, um apóstolo. Alguns outros estudiosos, quando leem os textos do Evangelho de Jesus segundo João, percebem que a linguagem é muito diferente. Então, foi um outro João. Olha que maluco. Que não o apóstolo João. Até para isso o livro do Apocalipse, ele é um enigma, né? Complexo, né? Uma incógnita, muito bem. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos entender o que é esse texto colocado no livro do Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, que parece tão os nossos dias, né? Filadélfia. O Filadélfia aqui, ele é escrito com PH. Vocês vão ver alguns textos bíblicos escrito com PH. Mas, seja com PH, sem PH, que hoje, nos Estados Unidos, nós chamamos de Pensilvânia. Olha que maluco. Essa Filadélfia se tornou o que nós chamamos hoje de Pensilvânia. Nossa, que viagem! Então, no tempo de Cristo, naquele lugar, foi escrito, quer dizer, o anjo disse, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quem é que é santo, é verdadeiro e tem a chave de Davi, do rei Davi? Quem dentre nós, ou dentro da história da humanidade, é santo e verdadeiro? Hã? Me ajuda, gente. Ou ele está falando de Jesus, ou ele está falando do Deus Criador, ou ele está falando de Jesus, que é Deus personificado. Ou seja, é Deus em forma de gente, que é Jesus. Olha que maluco. Então ele fala que Jesus, que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que é da descendência de Davi, lembra disso? Disse, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. É como se Deus estivesse falando para cada um de nós hoje. Fulano, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu coloco, ou te pus, uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, mesmo que nós, réis mortais,
tenhamos pouca força diante da vida, dos desafios, porque nós enfraquecemos facilmente, né? Nós sabemos disso. Nós enfraquecemos facilmente. Por isso que ele fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, a gente nunca negou que crê em Deus. Eu nunca neguei que creio em Deus. Mas quando ele fala a porta, que ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Nos cabe aqui a nossa reflexão. Que todos os dias, de tempo em tempo, Deus coloca diante de nós uma porta que ninguém fecha. A cadeira que é sua, a vaga que é sua, o lugar que é seu, a oportunidade que é sua, se você crê. Se assim você crê. Por quê? Porque muitas vezes coisas são tiradas do nosso caminho por livramento e a gente acha que é maldição, acha que é má sorte, acha que é azar. E na verdade é uma bênção. Não veio porque não tinha que vir. E pelo contrário, também é verdade que muitas vezes coisas chegam até nós e nós achamos que é um castigo. Na verdade, novamente, é uma bênção. E era para você mesmo. E era para aquele momento mesmo. Olha que confusão que nós fazemos com as coisas que Deus nos dá ou nos livra. Então ele fala, esse anjo fala, a porta que ninguém fecha, como que Deus trabalha? E quando ele fecha, ninguém abre. Aqui nós precisamos trabalhar também o nosso passado. Nós precisamos trabalhar coisas que a gente fica remoendo, mastigando de um lado para o outro da boca, não sabe se engole, se vomita, se evacua. Porque nós não fechamos portas do nosso passado. Não podemos ficar escravos do nosso passado. O passado tem que ser um professor para cada um de nós. Às vezes Deus quer fechar uma porta, seja de mágoa, seja de tristeza, seja de remorso, seja de coisas que não nos fazem bem, e nós fazemos questão de deixar a porta escancarada. Ainda põe a cara lá dentro e olha, todo dia. Ou seja, quando Deus fecha uma porta, seja aqui dentro, ou seja aqui fora, nós precisamos trabalhar a nossa aceitação. Tudo está como tem que estar. Entenda isso. Tudo está como tem que estar. É isso que nós precisamos atender. Trabalhar a nossa aceitação, a nossa compreensão como aquele que crê. É o que ele fala. Como aquele que crê. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Crestes em mim, confiou em mim, acreditou em mim. Mesmo não te agradando, você não perdeu a fé em Deus. Olha que maluco. Mesmo não sendo do jeito que eu queria, eu entendi. Deus está fazendo o melhor. E muitas vezes nós temos dificuldade para entender isso. Quando nos desagrada, e a coisa desanda. Mas Deus está fazendo o melhor sempre. Como diz a frase, né? Deus é bom, vírgula, o tempo todo. O tempo todo.
Então, aqui estão duas coisas elementares. A bênção não era para ir, não era para você. E o livramento. Olha que maravilha. E muitas vezes você acha que a bênção é uma maldição e o livramento é um azar. Como deve ser difícil para Deus agradar-nos, nos agradar, né? E olha que ele fala: conheça as tuas obras. É o mesmo que ele dizer: eu sei dos teus passos, sei as obras de cada um, sei os passos de cada um, sei os pensamentos, sei as atitudes de cada um aqui. É Deus falando. Eis que diante de ti pus uma porta e ninguém a pode fechar. Ou seja, novamente, aquilo que é seu e aquilo que é teu, aquilo que é para você, nada, nem ninguém te roubará. Podem tentar, podem te atacar, podem te infernizar, desestabilizar, mas não arrancarão. Essa confiança que nós precisamos ter no nosso Pai. Está no seu caminho? Não tenha dúvida, é para você. A tua fome não dói no estômago do outro, ela dói no teu estômago. A tua sede não dá na garganta do outro, ela dá na tua garganta. Entende isso? As coisas que Deus tem para você são para você. Seja uma mudança de ciclo, uma mudança de trabalho, uma vaga que você achou que ia ser e não foi, ou uma vaga que você não esperava e chegou. Seja uma casa nova, uma casa diferente, ou seja alguém que esteja chegando na sua vida, ou alguém que esteja saindo da sua vida. Aí você usa, quando ele fecha ninguém abre, acabou, hein? Esse ciclo acabou, chega, basta. Se você não diz o basta, a vida, uma hora ou outra, ela diz. Deu, para mim, já deu. A vida fala, o universo fala, amém. Deus fala, estou com vocês. Deu. Se você não reage, a vida reage. Se você não faz, alguém fará no teu lugar. Se você não escreve a tua história, alguém vai escrever e comandar você. Simples assim. Então esse evangelho ele é muito rico e muito importante quando ele fala: conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E quando nós não estamos em sintonia com o alto, nós temos dificuldade até mesmo para enxergar as portas abertas. Quando nós estamos na cegueira espiritual, a gente não enxerga as oportunidades, as bênçãos passam diante dos nossos olhos e a gente não enxerga. Somos cegos. As coisas parecem ser invisíveis. Precisa algum acontecimento, precisa uma alma iluminada, um sonho, precisa talvez um acidente. Quando é que nós lembramos que temos pé? Quando o pé dói. Quando é que lembramos que temos dente? Quando o dente dói. Olha que maluco. Quando é que nós lembramos que temos estômago? Quando estamos mal do estômago. Quando é que nós lembramos que temos intestino? Quando vem a diarreia. Olha que maluco. Precisa ser torrencial, torturador, para a gente acordar e lembrar que tem. Então, esse evangelho de hoje, quando ele fala dessa cegueira espiritual, ele está falando das coisas que já deveriam ser visíveis, mas que até então estão invisíveis aos nossos olhos.
invisíveis à nossa percepção. E muitas vezes tem gente que vê, mas não percebe, não sente, que é a visão sensorial do nosso sentir, muito parecido com um sensor. Detectou, opa, tem coisa errada ali. Não tem hora que liga um sensor na gente? Ah, não sei não, estou desconfiado. Ou você acorda com uma sensação, eu já tive muitas sensações desse tipo, do sentir, do sensorial, do perceber, que está ligado à nossa glândula pineal, concentrada aqui no cérebro, que está ligada ao espiritual. Que maluco, uma coisa está ligada à outra. Não tem nada solto no universo. E quando você não está com o seu sensor, com a sua glândula sensorial ligada, muita coisa passa despercebida. Está ali estampada aos seus olhos e você não vê, se vê você não sente, não percebe, não toma conhecimento da coisa. Depois que as coisas acontecem, pode perceber, a gente fala, meu Deus, sempre esteve ali, debaixo dos meus olhos, à frente dos meus olhos. Mas até isso, já brigamos, já esperneamos, já esbravejamos, já brigamos com Deus, inclusive, com as pessoas, já brigamos com nós mesmos, já estamos de mal com a gente mesmo por dentro aqui, não quero conversa. Como alguns dizem, nossa, hoje eu não aguento nem ouvir minha voz. Então nós precisamos entender que a porta que Deus abre, que é nossa, que é minha, que é sua, que é de cada um, é sua. Cuida dela, zela por ela. Pai, mas como que eu vou perceber que a porta abriu? Tira a viseira, tira a cegueira, tira a viseira não, como chama? A venda. É venda, né? Tira a venda dos teus olhos. Olha por outro ângulo. Olha como alguém que crê, porque se você não olhar para as coisas como alguém que crê, desculpa a palavra que eu vou falar, tudo é desgraça. Tudo é azar, tudo é castigo, tudo é punição. Que Deus é esse? Cara, é o ângulo que você está olhando, meu amado. Agora, você insiste em bater nessa tecla, enxergar as coisas dessa forma, eu sinto muito. Mas Deus está muito mais acima disso tudo que você está dizendo. Entende isso? Quando não, as pessoas ficam somatizando, eu já falei isso outras vezes, coisas que nem são delas. Como você está? Mais ou menos, tive uma alergia mês passado. Mas foi mês passado. A prima do meu cunhado perdeu não sei o que lá. Meu vizinho bateu... Não, eu quero saber de você. Meu vizinho bateu o carro. Para. Parou a gracinha, cara pálida. Como dizia meu pai, acabou. Não falei, acabou? Vocês estão vendo uma coisa e está teimando. Meu pai era o máximo. Até hoje a gente ri dele, esteja ele onde ele estiver aí, meu pai. Que Oxalá te abençoe. Ele tinha umas frases assim. Tem horas que eu falo para Maria, né Maria? Acabou.
Falei, acabou? Um vozeirão grosso que ele tinha. Vocês sabem que cachorro não é gente. Eu queria que ele falasse para vocês verem, vocês saírem correndo. Hein, Maria? O pai era uma figura. Então nós precisamos tirar a venda dos olhos, perceber, Senhor, dá-me percepção suficiente para quando as portas ou a porta da minha vida se abrir, eu entenda, sinta, perceba e entre, adentre aquele espaço. Muitas vezes, Deus fecha certas portas e você fica lá insistindo. Isso não é ser perseverante. Isso é ser um tolo espiritual, uma tola espiritual. Estou te livrando, já te pus para lá, você volta aqui, você vai. Como é que faz? Situações que às vezes um ciclo que tem que fechar e nós queremos ficar voltando. Tem uma mensagem minha, das mensagens que eu mando pela manhã, que fala: não volte mais lá. Não procure a felicidade aonde você a perdeu um dia. Deixa lá. Não mexe mais com isso. Vida nova, segue para frente, vai. Tem gente que quer andar para frente, mas olhando para trás. Vai tropeçar, vai cair, fecha essa porta. Não tem mais nada que te pertence, que te interessa lá atrás. Segue, vamos. Então que nós possamos aprender a despertar o nosso sensor, o nosso sentir. Entender que esse apocalipse, que é a renovação, a transformação, e o que é tudo isso que nós estamos falando, a não ser renovar a forma de olhar, não é? Transformar a forma de viver. Apocalipse, por fim, é vida nova, é renovação, é transformação. Uma vez no Evangelho, lá quando a casa era lá no outro prédio, a espiritualidade me deu uma frase magnífica que falou: pare de mastigar chiclete que já acabou o açúcar. Pare de enganar o seu estômago. Pare de encher o seu estômago de saliva. Nem bola faz mais. Jogue isso fora. Depois que passou o Evangelho, eu fiquei assustado. Aí um dia estamos lá na academia, tá em pleno sábado pela manhã. Minha amiga Adriana falou: ai, Serginho, eu quero te fazer um convite, mas eu estou morrendo de vergonha. E eu lá na esteira, um do lado do outro. Pode falar, Adriana. Vamos comer pastel? Eu falei: você está louca. Estamos aqui na esteira da academia, você quer comer pastel? Então vamos. Você está louca, mas vamos, né? Aí fomos comer pastel, chamamos mais um amigo, em pleno sábado. Faz isso uns 4 anos, talvez. Estávamos nós 3 numa mesa conversando na pastelaria. E esse amigo passando por uma situação difícil de relacionamento, de sofrimento. Talvez a vida querendo fechar uma porta e ele não querendo fechar. Brigando até quem fica com o cachorro. Meu Deus, que situação. E eu disse a ele: fulano, vou te falar uma coisa do momento que eu tive com a espiritualidade. Pare de mascar chiclete que não tem mais açúcar. Pare de enganar seu estômago, encher seu estômago de saliva, enganar a tua fome. Para com isso. De que serve um estômago cheio de saliva? Que proveito traz essa saliva? Nenhum. Uma moça que estava numa mesa do lado falou: dá licença. Essa palavra foi para mim. Ela falou. Eu falei: sério? Ela falou: é. Que bom. Mas durante 2 anos ela acompanhou o evangelho da casa.
se reergueu da fase que ela estava passando, uma moça da mesa do lado. E hoje a gente se encontra para a rua, se abraça, eu nem a conhecia, na verdade. Nunca tinha visto aquela moça. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as portas que têm se aberto, ou que estarão se fechando, elas vêm através de sinais. Eu tinha que estar naquela pastelaria naquele sábado de manhã, naquele exato momento de manhã. Por mais absurdo que pareça, alguém está numa academia e a outra chamar para comer pastel e para o exercício e vai comer pastel. É absurdo até. A gente rezava para não chegar mais ninguém da academia lá. Ai meu Deus, essa turma descobri, né? Ainda mais aqueles caras bombados que toma não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, vou contar, né? Entrega a gente, né? E está pagando para ver se ajeita um pouco, se cuida da saúde, né? Então, eu tinha que estar lá. E essa moça esteve atenta ao sinal. Ela estava com a filha numa mesa perto, comendo também um pastel, tomando um suco. E ela teve a percepção. O sensorial dela foi é comigo, é para mim. Você entende isso? Ó, essa tacada, essa ligeireza, essa atenção, esse cuidado, esse zelo que nós precisamos ter. Que eu preciso ter, que você precisa ter. Às vezes Deus vai falar com você, o universo vai falar com você, nem sempre é por uma boca humana. Às vezes é pelos sinais, pelos acontecimentos. Às vezes é por uma boca humana, mas humanamente usada por um espírito de luz. Entende isso? Então, que nós consigamos entender a grandeza desse evangelho de hoje. E termino dizendo que, como Filadélfia era uma entrada, tinha uma entrada com 2 marcos, ofertadas a 2 irmãos reis. Então, Filadélfia quer dizer amor fraterno, porque ela simbolizava o amor de 2 irmãos que se amavam muito, que se ajudavam muito, fraternalmente, eram muito parceiros e companheiros. Isso quer dizer Filadélfia. Então, que nós possamos entender essa grandeza quando é bênção e quando é livramento. Embora livramento também já é uma bênção, né, gente? Não é verdade? A gente for perceber, ai, fulano não sei o quê, Beltrano está até chorando. Não chora não. Se quiser chorar, chora meia hora e já para, lava esse rosto e ó, agradeça, hein? Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Hoje está tudo obscuro, mas amanhã se tornará claro, hein? Lá na frente você vai falar, meu Deus, por que não foi antes? É ou não é? Meu Deus, por que eu não aceitei antes? Por que eu não reagi antes? Por que eu não fiz antes? E nós vamos aprendendo no dia a dia, quando a gente crê, a gente vai entendendo tudo isso. Que assim seja. Vamos agradecer ao nosso Pai, entender essa grandeza, que são as portas da vida, que se abrem, que se fecham, que nem tudo é maldição. Às vezes a gente confunde. Então agora é hora de agradecer, né? Agradecer pelas bênçãos, pelo livramento. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós queremos segurar nas Tuas mãos
para que não nos percamos no caminho e não desistamos do caminho. Abre, Pai, as portas necessárias da nossa vida, quebrando magias, feitiçarias, quebrando maldições e nos trazendo a alegria, a paz e a realização daquilo que é nosso, que nos pertence, que é dado por vós. E fecha, Senhor, as portas que não mais fazem sentido para a nossa existência, as portas dos fantasmas, dos medos, das mágoas, das coisas que ficaram para trás e que não nos fazem bem. Que o teu fechar seja para sempre e que as portas a se abrirem sejam consagradas com o bálsamo sagrado de nosso Mestre e Senhor Jesus. Simples assim. Se tinha cadeado fechado, quebrou. Se tinha a porta que precisava se abrir, considere aberta. E se tinha a porta que tinha que ser fechada, fechada foi. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, a nosso amado irmão, Dr. Bezerra, sempre presente conosco, que retorna a sua comitiva do bem, da luz, da caridade, deixando paz e serenidade no nosso coração. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção. Uma boa noite a todos.